Existe um tipo específico de silêncio que pousa sobre Colorado Springs nas primeiras horas de uma manhã de dezembro. Não é simplesmente quietude, é um silêncio pesado. O tipo de silêncio que parece quase sagrado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração antes que algo mudasse para sempre. A neve cai suave e constante sobre a planície elevada. As rochosas se erguem ao longe, invisíveis na escuridão, mas presentes, inamovíveis, observando. E num complexo residencial no nordeste da cidade, num bairro chamado Palomino Ranch, uma família tinha passado o dia 18 de dezembro trancada por dentro de casa. Os vizinhos não ouviram nada de incomum. Não tiveram motivo para olhar duas vezes, sem gritos, sem barulho, nada que quebrasse aquele silêncio lindo e aterrorizante. O que quer que tenha acontecido dentro daquele apartamento no endereço na Palomino Ranch Point aconteceu sem alarde. Em silêncio. Com uma progressão passo a passo que os investigadores mais tarde defenderiam como produto de planejamento e não de impulso. Só depois da meia-noite 020 e 9 da madrugada do dia 19 de dezembro de 2023 é que a ligação para o 911 chegou. Uma voz de mulher, tensa, descrevendo um roubo, um invasor, um ataque. E seus próprios filhos estavam mortos. Os policiais do Departamento de Polícia de Colorado Springs chegaram e encontraram Kimberly Singler, de 35 anos, no apartamento com ferimentos superficiais de faca. Sua filha mais velha, identificada nos documentos judiciais apenas pelas iniciais MW, que tinha 11 anos na época, também estava ferida e foi levada a um hospital local para receber tratamento. Os policiais percorreram o apartamento e encontraram o que nenhum socorrista jamais quer encontrar no quarto de uma criança. 2 corpos pequenos, imóveis, além do alcance de qualquer coisa que a medicina ou a fé pudessem fazer. Eliana Wentz, de 9 anos, conhecida por todos que a amavam como Ellie, e Aiden Wentz, de 7 anos. 2 crianças que, por todo direito, deveriam estar dormindo sob a luz suave das decorações de Natal, com todo o futuro se estendendo à frente delas. 2 crianças que se tornaram o centro de um dos casos criminais mais de partir o coração, mais complicados e mais discutidos internacionalmente que o Colorado havia visto em anos. E no centro de tudo, a mulher sentada naquele apartamento com ferimentos superficiais de faca e uma história sobre um desconhecido, uma mulher que disse à polícia que um invasor havia feito aquilo, uma mulher que negou ter atacado seus filhos. E uma mulher que, de acordo com o relato de sua filha sobrevivente, conforme apresentado mais tarde nos documentos judiciais do Reino Unido, havia dito algo durante aqueles momentos finais naquele quarto que ninguém que acompanhou esse caso conseguiu deixar de ouvir. Deus me mandou fazer isso. Esta é a história de Kimberly Singler, a mãe de Colorado Springs que supostamente drogou seus próprios filhos com medicamento para dormir, os guiou até um quarto com os olhos fechados e então sistematicamente tirou deles a única coisa que nenhuma ordem judicial, nenhum acordo de guarda e nenhuma batalha legal poderia jamais devolver. É a história de uma guerra de guarda de 5 anos, tão corrosiva, tão consumidora, que os promotores defenderiam que ela se tornou o motor que levou uma mulher ao ato mais impensável que um pai pode cometer. É a história de uma menina MW, que sobreviveu a algo que nenhuma criança deveria sobreviver, que inicialmente contou a história que sua mãe pediu para ela contar e que por fim encontrou a coragem de dizer a verdade. E é a história de 2 crianças, Ellie e Aiden Wentz, que mereciam um final infinitamente melhor do que o que receberam. Vamos percorrer esse caso desde o começo. O casamento, o divórcio, a guerra judicial, a noite em si, a investigação, a fuga para além do oceano, a batalha de 2 anos nos tribunais britânicos e onde esse caso está no início de 2026. Isso não é uma história construída sobre rumores ou especulações. Cada detalhe discutido hoje foi extraído de documentos judiciais, laudos de autópsia, declarações de prisão da polícia, declarações do promotor em tribunal aberto, registros judiciais do Reino Unido e reportagens de várias grandes organizações de notícias, incluindo a BBC, a Associated Press, a CBS News, a Denver Gazette e a KRDO. Vamos entrar nisso. Antes de dezembro de 2023,
Antes das manchetes, das audiências de extradição e dos tribunais de Londres, antes disso tudo virar uma história, havia apenas uma mulher chamada Kimberly. O registro público sobre o histórico biográfico inicial de Kimberly Singler é limitado. Não temos muitos detalhes sobre sua infância, sua criação ou sua vida antes do casamento que acabaria definindo sua narrativa pública. O que sabemos é a versão dela que emergiu pelos registros de guarda, pelos processos judiciais e pelos relatos das pessoas que cruzaram o caminho dela durante os anos que mais importam para esse caso. Em algum momento, Kimberly conheceu um homem chamado Kevin Wentz. Eles se casaram e construíram uma vida juntos no Colorado. Tiveram 3 filhos, todos nascidos antes de o casamento começar a rachar. A filha mais velha, M.W., veio primeiro. Depois veio Eliana Ellie. E então, Aiden, o caçula, completando a família. 3 filhos, uma casa. Uma vida que, por fora, parecia a arquitetura comum de uma família encontrando seu caminho. Colorado Springs, onde a família morava, fica a cerca de 1.800 metros de altitude, na base do Pikes Peak, no condado de El Paso. É uma cidade com forte presença militar. Fort Carson fica lá, assim como a Peterson Space Force Base, e tem o caráter de um lugar orientado à comunidade. Uma cidade onde famílias se instalam em bairros residenciais e constroem rotinas em torno do horário escolar e do ritmo de uma vida que parece previsível e segura. O Palomino Ranch, no nordeste da cidade, é esse tipo de bairro. Complexos de apartamentos e ruas residenciais tranquilas. O tipo de lugar onde uma família em crise pode se fragmentar completamente fora do alcance dos olhos dos vizinhos. Que imagem emerge de Kimberly como mãe? Pelos registros de guarda e pelos depoimentos de pessoas ligadas ao caso, ela era presente. Intensamente presente. Seus filhos eram sua identidade, sua prioridade, o ponto fixo em torno do qual tudo o mais em sua vida girava. Na narrativa que ela havia construído sobre si mesma, especialmente enquanto seu casamento se desfazia, ela era a mãe dedicada, a que estava sempre lá, a que lutava, a que colocava os filhos em primeiro lugar, sempre. Guarde essa imagem, porque o que a acusação mais tarde defenderia é que a própria devoção se tornou algo perigoso. Que o que Kimberly Singler vivia como amor começou, ao longo de 5 anos de guerra judicial, a se transformar em outra coisa, algo possessivo, algo que não tolerava a possibilidade da perda, e que quando a perda finalmente pareceu inevitável e iminente, o amor que a havia levado a lutar em todos os tribunais dos condados de El Paso e Larimer a levou, supostamente, a algo muito mais sombrio. Kevin Wentz era o outro lado dessa história. O pai. Um homem que, de acordo com sua equipe jurídica, não queria nada mais do que estar na vida de seus filhos, ter tempo com eles, ter um relacionamento com eles, ser o pai deles. O que se desenrolou entre a abertura do processo de divórcio em 2018 e os eventos do dia 18 de dezembro de 2023 é uma saga de vários anos de conflito legal que terminou da pior maneira possível. Kimberly Singler entrou com o pedido de divórcio de Kevin Wentz em 2018. As crianças eram pequenas. Uma família se dissolvendo. No começo, pode ter havido alguma esperança de que a separação pudesse ser conduzida com civilidade pelo bem dos filhos, se não por mais nada. Essa esperança não durou muito. Em setembro de 2018, apenas meses após o pedido, o processo já havia se transformado no que a advogada de Kevin Wentz, Jennifer Darby, mais tarde disse à CNN que foi um período em que Singler começou a fazer acusações graves de abuso infantil e violência doméstica contra Kevin. Essas alegações, observou Darby, pareciam surgir em alinhamento com o horário de visita programado de Kevin. Quando o calendário dizia que era a vez de Kevin ficar com os filhos, uma crise jurídica se materializava. Agora, isso precisa ser tratado com cuidado. Alegações de violência doméstica e abuso infantil em disputas de guarda são sérias e merecem avaliação séria. Os tribunais não descartam essas questões de forma leviana. E nesse caso específico, os tribunais avaliaram essas alegações, ouviram depoimentos, examinaram evidências e concluíram que restringir o tempo de Kevin com os filhos não era necessário. As crianças voltaram para acordos de guarda compartilhada. Mas os processos judiciais não pararam. Os anos entre 2018 e 2023 foram uma agitação incessante de audiências, petições,
contra petições e manobras jurídicas. Em 22 de maio de 2019, o tribunal considerou um pedido formal de Singler para restringir a quantidade de tempo que seu ex-marido poderia passar com os filhos. Atrasos na marcação de audiência se seguiram e, em 28 de agosto de 2019, Singler havia parado de responder às tentativas do tribunal de contatá-la. Ela precisou ser notificada por um oficial em seu endereço residencial. O padrão de Singler se engajar ferozmente e então silenciar quando as decisões não iam ao seu favor se repetiria ao longo dos anos seguintes. Em 2020, o caso foi transferido para outro juiz, e os documentos judiciais indicam que o casal fez algum esforço para trabalhar em direção a um acordo de separação e plano de coparentalidade. Mas essa janela de cooperação relativa se fechou rapidamente. Em 5 de janeiro de 2021, Singler entrou com uma petição para levar os filhos para a Flórida com ela e assumir responsabilidade parental sole e temporária imediata sobre todos os três. Ela e Kevin debateram esse pedido ao longo de 2021. Então, em 20 de outubro de 2022, Kevin Wentz entrou com seu próprio pedido de emergência, especificamente para prevenir sequestro e encerrar a ordem estipulada que havia permitido que as crianças se mudassem para a Flórida com Singler. Cerca de uma semana depois, um tribunal agendou uma audiência de prevenção de sequestro. Singler, no que havia se tornado um padrão, não compareceu. O tribunal tentou contatá-la, por telefone e por correspondência para seu endereço residencial. Ela não respondeu. Esses não eram erros procedimentais menores. Um pai que repetidamente não comparece a audiências ordenadas pelo tribunal, que entra com pedidos de emergência e depois ignora o agendamento do próprio tribunal daqueles pedidos, esse é um padrão que, em retrospecto, o grande idade sobravas pelo tribunal, fala de alguém navegando pelo sistema jurídico não como um processo a seguir, mas como uma ferramenta para controlar resultados. Cada vez que uma decisão ia contra ela, o próximo processo parecia projetado não para resolver a disputa, mas para atrasar, complicar, bloquear. Em 13 de maio de 2023, Kevin Wentz estava novamente pedindo ao tribunal que modificasse o tempo de visitação. Um mês depois, o tribunal nomeou um investigador de crianças e famílias para avaliar a situação, um passo significativo que sinaliza um tribunal dando uma olhada mais profunda na dinâmica em torno das crianças. Em agosto de 2023, outro conjunto de falhas. Em 7 de agosto, o tribunal ordenou que Singler comparecesse em resposta ao seu próprio pedido de emergência para restringir o tempo de Kevin com os filhos. Ela não compareceu após tempo suficiente ter sido dado. O tribunal recusou prosseguir com seu pedido. Ela entrou com pedido novamente para restringir o tempo de Kevin com os filhos em 22 de agosto de 2023. Houve atraso em sua chegada ao tribunal. Após o depoimento ser ouvido, o tribunal decidiu em 9 de setembro de 2023 que não considerava que o tempo de Kevin com os filhos colocaria em risco a saúde física deles ou prejudicaria seu desenvolvimento emocional. Seu pedido para restringir o tempo de Kevin com os filhos foi negado novamente. Setembro de 2023 também trouxe uma escalada separada. Singler entrou com um pedido de ordem de proteção temporária no condado de El Paso, desta vez alegando que Kevin havia brandido uma faca na direção dela. Kevin negou as alegações. A ordem de proteção foi inicialmente concedida, mas quando o assunto chegou ao Tribunal do Condado de Larimer em 7 de novembro de 2023, o tribunal negou o pedido de Singler para ser excluída do teste do polígrafo. Então, em 17 de novembro de 2023, após ouvir depoimentos, o tribunal decidiu que Kevin não colocaria em risco a saúde física das crianças, nem prejudicaria seu desenvolvimento emocional, e encerrou a restrição ao seu tempo de visitação. Nesse mesmo período de novembro, o tribunal emitiu uma diretiva adicional. Singler e Kevin foram ordenados a se comunicar exclusivamente pelo aplicativo de coparentalidade AppClose, uma ferramenta de monitoramento projetada para situações de guarda de alto conflito que cria um registro documentado de comunicação. O tribunal também ordenou que Singler levasse os filhos para visitar o pai durante o período entre 16 e 31 de dezembro, tempo especificamente designado para compensar o tempo de visitação que Kevin havia perdido enquanto Aspécio
Alegações contra ele estavam sendo investigadas. As trocas aconteceriam em delegacias, em Colorado Springs e em Greeley, para garantir que as transferências fossem supervisionadas e documentadas. 16 de dezembro de 2023. O início do período de guarda determinado pelo tribunal. Singler não apareceu. Ela não levou os filhos à delegacia de Colorado Springs para a troca. Não respondeu a Kevin Wentz. Não respondeu à advogada dele, Jennifer Darby. Ela havia entrado em silêncio total. Kevin e sua advogada entraram com um pedido de emergência para assistência policial a fim de fazer cumprir o tempo de visitação. Em 18 de dezembro de 2023, o tribunal concedeu esse pedido. Mas havia uma nuance significativa embutida na ordem de 18 de dezembro, uma que importa para entender a pressão daquele dia. De acordo com registros estaduais judiciais citados pela ABC7 e pela Associated Press, Singler não foi simplesmente ordenada a entregar os filhos imediatamente. A ordem lhe dava uma escolha. Ela poderia ou cumprir voluntariamente entregando os filhos a Kevin por conta própria, ou comparecer a uma audiência no tribunal em 20 de dezembro, apenas 2 dias depois, para trocar a guarda lá. 18 de dezembro. O tribunal acabava de lhe dar até 20 de dezembro para agir. 2 dias para tomar uma decisão. 2 dias antes de o sistema formalmente fazer cumprir o que ela havia resistido por semanas. Isso poderia implicar, dado o que supostamente se seguiu naquele mesmo dia, que o enquadramento do dia 18 de dezembro como um prazo final, um dia em que as opções haviam se estreitado, quase a ponto de não existir, não foi acidente na narrativa da acusação. O timing é no mínimo um fato que os investigadores trataram como profundamente significativo. O que aconteceu naquele apartamento no dia 18 de dezembro, de acordo com a acusação e o relato da filha sobrevivente, é o que abordamos agora. Esta é a parte mais difícil de escrever e provavelmente a mais difícil de ouvir, porque é aqui que falamos sobre o que supostamente aconteceu com Ellie, Aden e a irmã mais velha deles. Merece ser tratada com cuidado e sem sensacionalismo, porque o que essas crianças vivenciaram foi real, e as pessoas que as amaram são reais, e o peso desses fatos merece respeito. Mas você precisa saber o que supostamente aconteceu, porque sem isso, a realidade completa do que Ellie e Aden sofreram se perde na linguagem jurídica e na papelada de extradição. De acordo com o relato de MW, conforme documentado nos processos judiciais do Reino Unido e relatado pela Associated Press e ABC7 News, entre outros, a noite do dia 18 de dezembro começou com algo ordinário. Algo que crianças fazem todo dia sem pensar 2 vezes. A mãe delas deu leite para elas. Leite com uma substância em pó misturada. Essa substância foi identificada posteriormente no processo de autópsia. Doxilamina, um medicamento antihistamínico comumente usado como auxiliar do sono de venda livre, vendido sob nomes comerciais incluindo Unison Sleep Tabs. Os policiais que vasculharam o apartamento encontraram 2 caixas vazias de Unison Sleep Tabs dentro da casa. As autópsias confirmaram que tanto Ellie quanto Aden tinham níveis tóxicos ou potencialmente tóxicos de doxilamina em seus sistemas no momento de suas mortes, de acordo com a declaração de prisão. Pense no que isso significa por um momento. Não foi um ato espontâneo de violência, irrompendo de um momento de emoção descontrolada. Isso exigiu obter o medicamento e ir a uma loja, comprar Unison Sleep Tabs, trazê-los para casa. Exigiu decidir como a droga seria administrada e a quem. O argumento central da acusação é que a presença da doxilamina demonstra premeditação, que uma decisão havia sido tomada antes do dia 18 de dezembro sequer ter começado. Depois que as crianças beberam o leite, MW disse aos investigadores. A mãe delas pediu que fechassem os olhos. Ela então as guiou em direção a um quarto. Os 2 mais novos, Ellie e Aden, não saíram mais daquele quarto. O que aconteceu no quarto, de acordo com o relato de MW conforme documentado nos processos judiciais do Reino Unido e apresentado pelos promotores, é o seguinte. A mãe delas tinha uma arma, uma pistola, que os investigadores acreditam que era uma que Singler guardava no armário de seu quarto. As crianças haviam sido sedadas com doxilamina, reduzindo sua capacidade de resistir ou fugir. Tanto Ellie quanto Aden foram baleadas, e ambas também sofreram ferimentos de faca,
lesões confirmadas nos laudos de autópsia e refletidas nas acusações de homicídio, que descrevem tanto tiros quanto esfaqueamentos das duas crianças. MW também estava naquele quarto, e MW vivenciou algo quase inimaginável. A mãe dela foi atrás dela também. De acordo com o relato de MW, a mãe cortou seu pescoço com uma faca. Quando MW implorou que ela parasse quando essa menina de 11 anos suplicou pela própria vida, a mãe a cortou de novo. E durante tudo isso, de acordo com o relato de MW, conforme apresentado nos documentos judiciais do Reino Unido, a mãe ofereceu uma explicação. Deus me mandou fazer isso. De acordo com os promotores que apresentaram isso na audiência de extradição em Londres, Singler disse a MW que Deus estava lhe instruindo. Que a razão divina pela qual seus filhos estavam sendo mortos, era porque o pai deles ia levá-los embora, que o que ela estava fazendo havia sido ordenado. Esse relato, que MW deu a um investigador após ser colocada em um lar adotivo, foi documentado nos registros judiciais do Reino Unido e se tornou uma das peças de evidência mais citadas nas audiências de extradição em Londres. Depois de tudo o que supostamente aconteceu naquele quarto, Kimberly Singler não ligou para o 911, não por horas. Quando ela finalmente ligou, descreveu a situação assim. Um invasor masculino desconhecido havia entrado pela porta lateral destrancada do apartamento, pela varanda, por volta das 11 da manhã do dia 18 de dezembro. O agressor a agarrou e ela desmaiou, perdendo a consciência. Quando acordou, encontrou seus 2 filhos mais novos já mortos no quarto. Ela disse à polícia que estava fraca demais para procurar seu celular. Disse que passou o resto do dia 18 de dezembro deitada perto da filha ferida, levando-lhe água periodicamente. Disse que finalmente localizou o celular depois que ele começou a tocar música aleatoriamente, o que a alertou para sua localização, permitindo que ela ligasse para a polícia. A ligação para o 911 veio às 0h29 da madrugada do dia 19 de dezembro. Desde o momento em que ela alegou que o ataque ocorreu aproximadamente às 11 do dia 18 de dezembro até o momento em que ela pegou um telefone, mais de 13 horas haviam se passado. 2 filhos mortos jaziam no quarto. A filha ferida estava por perto. E de acordo com o relato dela, ela passou mais de 13 horas sem conseguir encontrar um celular. Em sua entrevista com as autoridades, ela não conseguiu fornecer uma descrição detalhada do suposto invasor, apenas que a figura era escura e ela acreditava ser do sexo masculino. Ela também fez alegações adicionais, dizendo à polícia que seu ex-marido havia anteriormente sonhado em matar sua família, que ele estava sempre tentando incriminá-la e fazê-la ser presa, e que ele provavelmente havia enviado alguém à casa em seu nome de acordo com o resumo posterior do juiz John Zani de suas afirmações, conforme declarado em sua decisão de janeiro de 2025, o nome do indivíduo específico que ela apontou foi redigido dos documentos judiciais públicos. Durante uma busca no apartamento, os policiais encontraram mais um detalhe digno de nota. Documentos judiciais rasgados do caso de guarda do condado de Larimer, a guerra judicial que havia consumido 5 anos de sua vida, rasgados pelas próprias mãos dela dentro daquele apartamento. Os policiais de Colorado Springs chegaram logo após 0h29 da madrugada do dia 19 de dezembro a uma cena que, mesmo naqueles primeiros momentos, apresentava problemas para a história que estava sendo contada. A porta lateral do apartamento, o ponto de entrada descrito por Singler, dava para uma varanda. Do lado de fora daquela varanda, Dezembro havia feito o que Dezembro faz no Colorado. Havia deixado neve no chão. E quando os investigadores examinaram aquela neve, não encontraram nada, nenhuma pegada, nenhuma perturbação na neve consistente com uma pessoa caminhando de ou para aquela varanda. A neve de dezembro no Colorado não é sutil, uma pessoa caminhando sobre ela deixa um registro. Não havia registro. Com base no que os investigadores sabem sobre a cena, a ausência de pegada sozinha era suficiente para minar fundamentalmente a narrativa do invasor no primeiro exame. A própria porta não mostrava sinais de arrombamento. A porta da varanda que Singler descreveu como ponto de acesso do invasor não mostrava danos, nenhum sinal de forçamento, nada quebrado. Ela havia descrito como destrancada, o que é possível em princípio,
mas a evidência física ao redor não correspondia a nenhum crime de entrada. Dentro do apartamento, no chão fora do armário do quarto, os policiais encontraram uma pistola coberta de sangue. Os investigadores fizeram uma observação crítica sobre essa arma. As evidências indicavam que a arma havia sido carregada depois que a pessoa que a manuseava já tinha sangue nas mãos. Pense no que isso significa em termos de sequência. Se um invasor tivesse entrado com uma arma carregada, carregar depois do contato com sangue não se encaixaria na linha do tempo esperada. Mas se alguém primeiro usou uma faca acumulando sangue nas mãos no processo e depois carregou uma arma de fogo, a sequência explicaria exatamente o padrão que os investigadores observaram. A cena do crime estava contando sua própria história, e era uma história diferente da que Singler havia contado. Os resultados das autópsias, quando chegaram, adicionaram outra dimensão de clareza. Os laudos confirmaram que tanto Ellie quanto Adam haviam sido baleadas e sofrido ferimentos de faca. Ambas as crianças tinham níveis tóxicos ou potencialmente tóxicos de doxilamina em seus sistemas, níveis consistentes com as 2 caixas vazias de Unisom Sleep Tabs encontradas no apartamento. As autópsias confirmaram, sem ambiguidade, que as mortes foram resultado de ações deliberadas de outra pessoa. A análise de DNA tanto na pistola quanto na faca recuperadas da cena retornou um perfil misto. O DNA era consistente com o sangue das crianças e consistente com Kimberly Singler. Não havia perfil de DNA consistente com um invasor masculino desconhecido em nenhuma das armas. Enquanto isso, o paradeiro de Kevin Wentz no dia 18 de dezembro era verificável de forma independente. Seu caminhão tinha rastreamento por GPS. Sua localização podia ser confirmada. Ele não estava no apartamento. Não estava na área. Ele podia provar. A teoria de que Kevin havia enviado alguém ou estava de outra forma conectado ao que aconteceu dentro daquele apartamento não encontrou respaldo nas evidências físicas. E então havia MW. Naquelas primeiras horas após a chegada dos policiais, quando a polícia conversou com a menina de 11 anos, ela contou uma versão dos eventos que apoiava a história do invasor da mãe. Ela tinha 11 anos. Havia acabado de sobreviver a algo que não se sobrevive. Seja por lealdade, por medo, pelo profundo e instintivo apego que crianças têm mesmo a pais que as machucaram, ou simplesmente pelo choque do trauma, ela manteve a versão do invasor naquelas horas imediatas. A maioria dos especialistas em trauma reconheceria essa resposta como consistente com uma criança sobrevivente que ainda não chegou a um lugar de segurança suficiente para contar uma verdade diferente. Esse momento de segurança chegou quando MW foi colocada num lar adotivo, longe da cena imediata, longe do caos e da presença dos adultos que haviam definido seu mundo. Um cuidador no lar adotivo ouviu o que MW tinha a dizer, e o que ela disse mudou a trajetória de toda a investigação. A mãe havia dado o leite com o pó a elas. A mãe havia pedido que fechassem os olhos. A mãe as havia guiado até o quarto. A mãe havia dito que Deus a mandou fazer isso. A mãe havia dito que o pai ia levá-las embora. E quando MW havia implorado pela própria vida, a mãe a cortou de novo. A polícia de Colorado Springs tentou prender Kimberly Singler em 26 de dezembro de 2023, 8 dias após os crimes. 7 dias após a ligação para o 911. A fiança foi fixada em $10 milhões. Ela já tinha ido embora. Aqui está uma das dinâmicas mais importantes e menos examinadas de todo esse caso. Kimberly Singler não foi presa imediatamente após o dia 19 de dezembro. Ela não foi colocada sob vigilância. Foi tratada, naqueles primeiros dias, como uma vítima. Como uma mãe que havia sobrevivido ao brutal assassinato de seus filhos. E por causa disso, ela se moveu livremente. Não há uma crítica significativa ao Departamento de Polícia de Colorado Springs aqui nas primeiras horas de uma cena de crime. A prioridade imediata é o atendimento médico aos sobreviventes e a preservação das evidências. Você não detém imediatamente uma mãe enlutada cujos filhos estão mortos antes da investigação ter se desenvolvido. Você processa a cena, você reúne informações, você constrói seu caso. Em retrospecto, sabendo o que sabemos agora, poderíamos desejar que o cronograma fosse diferente. Mas a investigação avançou tão rapidamente
quanto as investigações avançam nas circunstâncias. Em 26 de dezembro, 7 dias após o crime, a polícia havia construído evidências suficientes para obter um mandado de prisão. O mandado cobria 2 acusações de homicídio em primeiro grau, uma acusação de tentativa de homicídio, 3 acusações de abuso infantil e uma acusação de agressão em primeiro grau. Mas Kimberly Singler não estava lá para ser presa. Ela havia, em algum momento durante aqueles 7 dias, reunido o que precisava e partido. Saiu do Colorado, saiu dos Estados Unidos. Ela foi parar em Londres, especificamente, no elegante bairro de Chelsea em Londres, uma das áreas mais afluentes da cidade, conhecida por sua arquitetura georgiana, ruas com boutiques e um tipo muito particular de quietude de dinheiro velho. Vários veículos de notícias, incluindo a Associated Press e a ABC7, confirmaram Chelsea como o local onde ela foi encontrada. Por que Chelsea, de todos os lugares? Essa pergunta notavelmente nunca foi respondida em nenhuma reportagem pública. A AP especificamente observou: não se sabe por que ela foi parar lá, se ela tinha contatos lá, escolheu por design, ou chegou completamente por acaso. Nenhum jornalista ou investigador confirmou uma explicação. O que sabemos é que em 30 de dezembro de 2023, 4 dias após o mandado de prisão ser emitido, 11 dias após a ligação para o 911, Kimberly Singler foi localizada e presa em Londres por policiais da Unidade Nacional de Extradição da Agência Nacional do Crime. As autoridades britânicas a colocaram sob custódia. Ela permaneceria sob custódia britânica pela maior parte de 2 anos. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm um tratado de extradição de longa data. Quando o governo do Sejuna Uno solicita formalmente o retorno de um suspeito, os tribunais do Reino Unido avaliam se os requisitos legais estão satisfeitos e se existem razões convincentes para recusar. Na maioria dos casos, o processo avança com relativa eficiência, mas o advogado de defesa de Kimberly Singler, Edward Fitzgerald, havia identificado um argumento jurídico específico que ele acreditava dever parar o processo completamente. O argumento centrava-se na estrutura de sentenciamento do Colorado. Uma condenação por homicídio em primeiro grau no Colorado acarreta uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, sem descrição judicial, sem possibilidade de revisão após um período de reabilitação. Prisão perpétua. Ponto final. Fitzgerald argumentou perante o Westminster Magistrates Court que essa sentença obrigatória e irrevogável constituía uma violação do artigo 3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, a proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante. Esta acusada, Kimberly Singler, não tem perspectiva real de liberação, independentemente do progresso que faça, atrás das grades, declarou Fitzgerald em tribunal. Este não é um argumento frívolo. Os tribunais do Reino Unido já aceitaram versões dele em outros casos de extradição. E assim, o que poderia ter sido uma extradição relativamente processual tornou-se um processo contestado com múltiplas audiências que se estendeu por maior parte de 2024 e pelo início de 2025. Singler fez sua primeira aparição em tribunal em Londres no dia de Ano Novo, 1 grau de janeiro de 2024, no Westminster Magistrates Court. A audiência foi breve e o juiz adiou a próxima sessão para dar tempo à chegada da papelada formal de extradição dos Etavos Eroga. A partir daí, o caso avançou pelos tribunais britânicos em etapas ao longo do ano. Em setembro de 2024, a principal audiência substantiva de extradição estava em andamento. O promotor Joel Smith apresentou a base factual do caso ao tribunal em nome das autoridades do Zestinov-Mero. As descobertas da cena do crime, a análise de DNA em ambas as armas, os resultados das autópsias confirmando a causa da morte e a presença de doxilamina, as evidências de GPS inocentando Kevin Wentz e, mais criticamente, o relato dado por MW, conforme documentado nos registros judiciais do Reino Unido. O tribunal ouviu sobre o leite com o pó, os olhos fechados, os passos guiados até o quarto, a faca, a pistola e a declaração sobre Deus. A audiência foi adiada no final de 2024 para permitir que os advogados abordassem uma questão jurídica específica. Se o ex-governador do Colorado John Hickenlooper havia alguma vez comutado sentenças de homicídio em primeiro grau,
O que seria relevante para determinar se a sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional era genuinamente absoluta e irrevogável. Os advogados precisavam de tempo para pesquisar e argumentar sobre esse ponto em detalhes. Em 24 de janeiro de 2025, o juiz John Zani proferiu sua decisão no Westminster Magistrates Court. Ele rejeitou o desafio de extradição de Singler. O argumento de direitos humanos sobre prisão perpétua sem liberdade condicional foi dispensado. Em sua decisão, Zani também resumiu as próprias afirmações declaradas de Singler que seu ex-marido havia anteriormente sonhado em matar sua família, estava sempre tentando incriminar, lá e fazer, lá ser presa, e provavelmente havia enviado alguém à casa. O resumo do juiz dessas afirmações foi significativo. Colocou no registro formal a natureza da narrativa que Singler havia construído, sem endossá-la. O processo legal após a decisão de Zani avançou pelo secretário de Estado e várias outras etapas processuais. Fitzgerald havia indicado que planejava apelar, mas em novembro de 2025, a última barreira legal havia sido superada. A ordem de extradição foi emitida. Em 23 de dezembro de 2025, pouco mais de 2 anos após Ellie e Aden serem mortas, Kimberly Singler foi extraditada do Reino Unido para os Estados Unidos. O FBI e a polícia de Colorado Springs haviam viajado a Londres para assumir a custódia dela. O promotor distrital Michael Allen, do 4º Grau Distrito Judicial do Colorado, anunciou a extradição numa coletiva de imprensa em Colorado Springs. Hoje é realmente um marco significativo nessa investigação criminal, disse o chefe de polícia Adrian Vasquez aos repórteres. Singler é acusada de cometer um ato impensável. Sei que esses atos impactaram profundamente essa comunidade e nossos corações continuam com as vítimas. 23 de dezembro de 2025. Kimberly Singler tem 37 anos. 2 anos se passaram desde aquela noite de dezembro. 2 anos enquanto Kevin Wentz chorava seus filhos do outro lado do oceano. 2 anos enquanto M.W. Agora uma adolescente carregava o que havia sobrevivido. O caso estava agora de volta onde sempre deveria estar, num tribunal americano. Singler foi colocada sob custódia na chegada ao Colorado e mantida na cadeia do condado de El Paso. Os registros judiciais confirmaram sua fiança em $10 milhões, embora o promotor distrital Allen tenha indicado que ela deveria ser mantida sem fiança dada a gravidade de suas acusações. A lista completa de acusações, confirmada pelo escritório do promotor distrital do 4º Grau Distrito Judicial, é a seguinte: 2 acusações de homicídio em 1º grau após deliberação e com intenção pelas mortes de Ellie e Aden. 2 acusações de homicídio em 1º grau, com vítima, criança menor de 12 anos. Uma especificação agravante refletindo as idades das crianças. Uma acusação de tentativa criminosa de cometer homicídio em 1º grau após deliberação e com intenção pelo ataque a M.W. Uma acusação de agressão em 1º grau. 3 acusações de abuso infantil. Se condenada pelas acusações de homicídio do tipo 1, especificamente as 4 acusações de homicídio, a estrutura de sentenciamento do Colorado, que a equipe de defesa de Singler, em Londres, passou 2 anos argumentando contra, se aplicaria plenamente, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sua primeira comparência ao tribunal no Colorado foi em 7 de janeiro de 2026, no Tribunal do Condado de El Paso, em Colorado Springs. Singler e sua equipe de defesa renunciaram à assessoria adicional na audiência, reconhecendo formalmente as acusações. Uma audiência preliminar foi subsequentemente agendada para 11 de maio de 2026. Tanto a audiência preliminar quanto uma audiência de fiança serão realizadas juntas naquela manhã, a consolidação permitindo à defesa tempo adequado para obter e revisar os substanciais materiais de descoberta, que incluem as autópsias, os resultados de DNA, os relatórios da cena do crime, os depoimentos documentados de M.W., e todos os registros investigativos relacionados. O promotor distrital Allen confirmou a repórteres que a filha sobrevivente, agora com 13 anos, deverá ser uma testemunha-chave no julgamento. Ele se recusou a discutir mais detalhes do caso da acusação, além das etapas processuais,
uma restrição consistente com a sensibilidade das evidências e a natureza contínua dos procedimentos. A defesa quase certamente desafiará elementos centrais do caso da acusação. O depoimento de MW, tendo sido contestado mesmo na fase de extradição em Londres, provavelmente enfrentará um contra-interrogatório vigoroso. E a declaração, Deus me mandou fazer isso, apresentada pelos promotores, como evidência da conscientização reconhecida de Singler sobre suas próprias ações, é simultaneamente a base de qualquer potencial defesa de saúde mental ou insanidade. É um elemento de dois gumes. A mesma declaração que poderia formar um argumento de saúde mental também implicitamente reconhece que algo aconteceu. A acusação usará a evidência de premeditação, especificamente a doxilamina, para contra-argumentar qualquer argumento de capacidade diminuída. Planejamento e psicose são difíceis de conciliar com um padrão legal que exige que o réu tenha sido incapaz de distinguir o certo do errado no momento da ofensa. Até fevereiro de 2026, o caso está na preparação pré-julgamento. A audiência de 11 de maio será acompanhada de perto por observadores jurídicos, pela família de Kevin Wentz e pela comunidade de Colorado Springs, que ainda carrega a memória daquelas manchetes de dezembro. A justiça para Ellie e Aden permanece, por ora, um horizonte ainda a ser alcançado. Kevin Wentz não tem sido uma figura central na cobertura midiática deste caso, o que é apropriado, porque ele é uma vítima nessa história, e as vítimas merecem controlar suas próprias narrativas no seu próprio tempo, em seus próprios termos. Mas o que foi tornado público pelas declarações de sua advogada Jennifer Darby e pelo comunicado de imprensa formal emitido em janeiro de 2024 pinta um quadro de um pai que passou anos lutando nos tribunais para ter um relacionamento com seus filhos, que tinha evidências de GPS confirmando de forma independente sua localização em 18 de dezembro e que teve que viver no rastro de algo que nenhum pai jamais deveria sobreviver. Jennifer Darby expôs publicamente e deliberadamente o cronograma da batalha de guarda. O propósito era claro. O registro precisava refletir que Kevin Wentz não havia sido a ameaça, que as petições de emergência e os pedidos de ordem de proteção que o apontavam como o perigo haviam sido examinados repetidamente pelos tribunais e repetidamente considerados sem respaldo, que cada vez que o sistema foi solicitado a limitar seu acesso aos filhos, o sistema avaliou as evidências e concluiu que isso não justificava esse resultado. E então os filhos pelos quais ele havia lutado para ver foram embora. Há uma crueldade particular no cronograma para Kevin. O período de guarda de 16 a 31 de dezembro, o que Singler se recusou a iniciar, deveria ser o momento em que ele finalmente poderia passar as festas com seus filhos sob uma ordem judicial imposta. Depois de 5 anos de guerra judicial, depois de cada petição e audiência e alegação, o sistema havia chegado a uma intervenção decisiva. Ele deveria ter seus filhos para o Natal. Ele nunca teve esse momento. O que veio em seu lugar foi uma ligação para o 911, uma cena de crime e um oceano entre ele e a única pessoa acusada de explicar isso. Kevin não deu entrevistas extensas à mídia. Manteve sua privacidade, o que é completamente seu direito. A declaração emitida por meio de sua advogada expressou uma coisa claramente. Ele estava devastado. Amava seus filhos e esperava por justiça para Aden e Ellie e para a filha sobrevivente enquanto ela continuava a se curar. A filha sobrevivente, MW, tem agora 13 anos. Ela tinha 11 em 18 de dezembro de 2023. Ela é a única pessoa viva que estava presente para tudo o que supostamente aconteceu naquele quarto. Ela deu aos investigadores o relato que quebrou o caso, e ela é agora a única filha que Kevin Wentz tem. Ela carregará o peso físico e psicológico daquela noite pelo resto de sua vida. A pesquisa sobre trauma em crianças que sobrevivem à violência parental é inequívoca sobre a complexidade do que enfrentam. Os sistemas de apego que governam como os humanos se relacionam com cuidadores são fundamentalmente perturbados quando o cuidador se torna a fonte do dano. A pessoa que deveria ser a mais segura do mundo foi a origem da ameaça. Processar isso e integrá-lo a um senso de si mesmo que ainda possa funcionar, ainda confiar, ainda seguir em frente leva tempo. Anos, décadas, às vezes, suporte profissional. O ambiente certo,
e pessoas que te amem sem condições. O que podemos dizer é que MW mostrou um tipo de coragem que a maioria dos adultos teria dificuldade em acessar. Ao contar a verdade, ao dar aos investigadores o relato que confirmou o que as evidências já indicavam, ela fez uma escolha que nenhuma criança jamais deveria ter que fazer. Ela fez assim mesmo. Vamos ficar com essa frase mais uma vez. Deus me mandou fazer isso. Quando essas palavras entraram no discurso público deste caso, documentadas nos processos judiciais do Reino Unido e confirmadas pelos promotores na audiência de extradição de Londres, imediatamente trouxeram comparações a um dos casos de filicídio parental mais minuciosamente examinados da história americana. Andrea Yates, Houston, Texas, 2001. Yates afogou todos os seus 5 filhos na banheira da família enquanto estava nas garras de uma psicose pós-parto severa. Ela tinha anos de doença mental documentada antes dos atos que cometeu. Múltiplas hospitalizações. Tentativas de suicídio anteriores. Conversas diretas com seu psiquiatra sobre pensamentos de prejudicar seus filhos. A evidência de sua psicose não foi algo construído após os fatos, estava em seus registros médicos, testemunhada por profissionais, descrita em tempo real. Um segundo júri a absolveu por razão de insanidade. O caso Yates estabeleceu um modelo cultural e legal para como a sociedade processa a ideia de uma mãe matando seus filhos, sob a crença de que foi comandada a fazê-lo. E a questão central que levantou é este um delírio genuíno, ou é uma afirmação acrescentada retroativamente a atos violentos para construir uma defesa jurídica, é a mesma questão agora pairando sobre o caso Singler. Aqui é onde as evidências, pelo menos conforme publicamente conhecidas, se tornam particularmente desafiadoras para uma defesa de saúde mental. Andrea Yates tinha anos de histórico psiquiátrico documentado. Seu estado mental não estava em disputa pela comunidade médica. No caso Singler, a batalha de guarda de 5 anos mostra alguém que era altamente funcional num sentido legal e estratégico, entrando competições em múltiplas jurisdições, gerenciando litígios de vários anos, tomando decisões táticas sobre quais alegações levantar e quando. Esse nível de funcionamento é difícil de conciliar com o tipo de psicose severa e incapacitante que normalmente apoiaria uma decisão de insanidade. Mais significativamente, a adoxilamina. Você não vai a uma loja, compra Unison Sleep Tabs, traz para casa, dissolve num leite e administra aos seus filhos num momento de quebra psicótica espontânea. Essa sequência de ações requer planejamento. Requer uma decisão tomada antes do dia 18 de dezembro sobre o que aconteceria no dia 18 de dezembro. Esse é o argumento central de premeditação da acusação, e é um argumento poderoso. O planejamento implícito na doxilamina sugere que o que aconteceu naquele apartamento não foi o colapso de uma mente que não conseguia distinguir a realidade, mas sim a execução de uma decisão que havia sido tomada com antecedência. A defesa, é claro, tem suas próprias ferramentas. Pode contratar peritos psiquiátricos para avaliar o estado mental de Singler tanto no momento dos crimes quanto ao longo dos 5 anos de litígio. Pode argumentar que o próprio padrão da batalha de guarda, a intensidade, a duração, o que quer que Singler estivesse vivenciando internamente, enquanto o sistema continuava tomando decisões contra ela, produziu uma crise psicológica de proporções que deveriam ser reconhecidas juridicamente. Pode tentar enquadrar a doxilamina não como planejamento frio, mas como a ação de uma mente que havia cruzado uma linha de racionalidade funcional de uma forma que é difícil de descrever, mas que um expert poderia articular. O julgamento não aconteceu ainda. Quando acontecer, será complicado, será longo, será devastador para todos os envolvidos, mas especialmente para MW e para Kevin Wentz. E no centro dele estará a questão que, honestamente, não tem uma resposta satisfatória. Como uma mãe chega a esse ponto? Não há resposta satisfatória. Não há estrutura que torne isso compreensível de uma forma que proporcione verdadeiro conforto ou resolução. O que há são fatos. Uma batalha de guarda. Uma decisão. Doxilamina no leite. Uma noite de dezembro em Colorado Springs. E 2 nomes que merecem ser ditos em voz alta. Eliana Wentz, Aiden Wentz. Eles mereciam mais. Mereciam um Natal. Mereciam crescer. Mereciam todos os anos ordinários e extraordinários que foram tirados deles.
Cada vez que um caso como esse entra no domínio público, existe a tendência de deixar que o mecanismo processual, as audiências, as decisões, os recursos, os cronogramas se torne a história em si. O sistema fazendo o que os sistemas fazem. Mas por baixo de toda a linguagem jurídica e dos documentos e das citações das notícias, estão duas crianças reais que viveram vidas reais com uma irmã e um pai que as amavam. Isso é o que importa. Isso é o que permanece. Ellie e Adam Wentz, que não sejam esquecidos.